Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Dani Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está nos assistindo e nos ouvindo no Spotify, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, compartilhe e avalie os episódios. E para você que está no YouTube nos assistindo, é bem importante que você deixe o likezinho aqui embaixo e se inscreva no canal. Lembra, né, que quem é produtora de conteúdo, quem produz conteúdo, sabe o quanto é difícil, então ajuda a produtora aqui, né? A gente está aqui produzindo, se desafiando, então compartilhe com as amigas, com a avó, com a tia, né? Com as mulheres que precisam desse conteúdo que a gente produz aqui. Combinado? E no dia de hoje eu estou com uma pessoa... Olha só que engraçado. Sábado de manhã, minha amiga Chay Luz me convidou para ir no evento. Faz um mês já, né? Que a gente tinha se organizado para ir no evento. E aí eu tava tão cansada, sabe? Mas eu vou ir. Daí eu fui num evento muito legal. Eu estava falando, né, aqui pra nossa convidada, pra minha convidada, que eu sou muito prática, objetiva, e uma das minhas dificuldades é sentir. E o nome do evento não era nada menos, nada mais do que Sinta, né? Sinta. Então, hoje eu tô aqui com a Amanda Fávero. Fávero? Fávero. Não tem acento, mas é Fávero. Amanda, muito obrigada por ter aceitado meu convite de estar aqui hoje. A gente conseguiu dar uma encaixada aí, né, nas agendas. Muito obrigada. Obrigada, Dani, pelo convite. Show. A Amanda, ela é psicóloga também, né? Mas a Amanda é mais psicóloga clínica. E hoje ela atua muito com a escrita terapêutica. Eu não sabia que existia, embora eu seja psicóloga, né? Já atuei como clínica. Mas eu não sabia que a escrita terapêutica existia, né? Não sabia mesmo. Assim, eu descobri no teu evento, guria. Mas, Dani, muitas pessoas não conhecem. Eu, inclusive, comecei a escrever tem uns 10 anos, mas foi intuitivamente. Eu não sabia que a escrita é uma ferramenta comprovada, cientificamente, com benefícios comprovados. E muitas mulheres escrevem intuitivamente, buscando alívio emocional, organização emocional, mas não sabem que é uma ferramenta eu mesma, guria. Às vezes eu tô angustiada, ansiosa, e em vários momentos eu até boto uma música pra aflorar mais o que eu tô sentindo, e eu consegui escrever, assim, sabe? Só que depois que eu fui sábado no evento, eu comecei a escrever à mão. Antes eu escrevia digitando. Isso aí. E hoje eu escrevo à mão. Então, e assim, como é que tu começou a escrever? Tipo, era um diário? O que era, assim, né? Então, olha só. Eu me mudei aqui para Caxias com 17 para 18 anos. E foi uma fase Tu veio de onde, Amanda? Nova Roma do Sul. Ah, tá. Bem pertinho. Pertinho. E aí eu vim para cá e foi uma época de muitas mudanças. Então, eu mudei de cidade, a minha rotina mudou, eu acabei me afastando das pessoas que eu tinha contato diariamente, entrei para graduação, comecei um trabalho novo, enfim, várias coisas. E eu tinha uma dificuldade imensa de me expressar. Imensa. E aí, intuitivamente, eu comecei a escrever. Eu não fui uma pessoa que na adolescência teve diários, eu não costumava escrever. E aí, quando eu cheguei aqui, e tudo isso acontecendo, comecei a psicoterapia também na mesma época, mas eu tinha muita dificuldade de abrir algumas coisas na minha psicoterapia. E aí eu comecei a escrever e isso me ajudava, porque às vezes, também é uma questão de... Às vezes a gente não comunica algumas coisas, não fala sobre algumas emoções, porque nem mesmo a gente consegue expressar, nomear. E na escrita terapêutica eu encontrava um lugar onde eu ia me organizando e nomeando algumas coisas, e inclusive isso ajudou muito no meu processo psicoterapêutico, porque aí eu levava pra minha psicóloga. Muito, guria. E o fato o exercício que eu fiz lá é muito louco, né? Porque a gente vai escrevendo ao mesmo tempo que a gente... não é uma briga, mas o nosso pensamento, né? O nosso sentimento, ele transita entre... a racionalidade e a emoção. Ao mesmo tempo que eu coloco o que eu sinto, eu mesma não sei se né, se é essa a proposta, se é isso que acontece, mas eu mesma me compadeço comigo mesma nos meus sentimentos, sabe? Quando eu vou escrever. Sim, a escrita é uma forma muito bacana da gente ver o nosso diálogo interno, as nossas emoções, de um outro ângulo. Perfeito. Porque se tu fica só na tua cabeça, é muito mais fácil tu se colar também a essas emoções, a esses pensamentos. Então, quando tu escreve, tu toma uma distância disso. E tu observa, é como se tu observasse a tua mente de fora. Perfeito. E é mais fácil também, porque não é que é difícil, mas assim, quando a gente vai pra terapia,
Tu vai na terapia numa segunda, eu faço nas segundas, né? Até chegar a outra segunda, quanta coisa tu não perde de levar, né, guria? Não tô dizendo que... E que fique claro, né? Acho que, né, pra quem tá nos ouvindo é bem importante. A escrita terapêutica, ela não substitui a terapia. Eu acho que ela nossa, ela é uma Potencializa, muito, né? Então, só que quanta coisa a gente perde nesses 7 dias, né, guria? Eu sempre falo para as minhas pacientes: anotem, façam os registros, tragam para a próxima sessão, porque realmente a gente perde muita coisa. Então, a escrita é uma forma de monitoramento também, de registro, e não substitui. Acho que é bem importante falar isso. É uma ferramenta terapêutica, não substitui. E assim, o que é a escrita terapêutica? O que é de fato ela? A escrita, o que torna, né, a escrita uma ferramenta terapêutica são alguns pilares, não é o simples fato da gente escrever livremente. Perfeito. Né? Tem vários tipos de escrita, não é escrever um diário apenas. Então, alguns dos pilares: escrever, sim, livremente, colocar as suas emoções, nomear, mas poder reler as tuas escritas. Poder acessar outros pontos de vista, tirar aprendizados daquilo, fazer observações e também poder levar essa escrita para um lugar seguro onde tu possa ter um terceiro olhar. Porque o que acontece? Na escrita, muitas vezes, a gente vai reproduzir os nossos padrões, o nosso funcionamento. E existem pontos cegos. Então, eu não consigo olhar para tudo que é meu sozinha, eu não vou conseguir observar algumas coisas. Então, a importância de levar as tuas escritas para o processo psicoterapêutico, para ter esse olhar de fora, questionamentos, para a gente poder visualizar padrões, né? Então, existe uma transformação, existem mudanças aí, não é o simples fato de escrever. Então, eu analiso também essas escritas, né? E, Amanda, por que tu direcionou, né, esse projeto que tu teve, enfim, por que tu direcionou para mulheres? É muito interessante, assim, eu até estava pensando como é que isso tudo foi acontecendo, porque não foi uma coisa que eu pensava, já assim, eu vou trabalhar só com mulheres. Quando eu comecei a atender, eu atendia homens também, mas algo me chamava muita atenção. As minhas pacientes, a maioria eram mulheres, e algo começou a me chamar muita atenção. Coisas em comum, a forma como essas mulheres se enxergavam, algumas emoções muito presentes na vivência feminina, e eu comecei a estudar um pouco mais sobre a vivência feminina e a socialização da mulher. Então, a forma como a gente é socializada dentro da nossa cultura constrói a nossa autoestima, né? Influencia na forma como a gente se enxerga, influencia na forma como a gente se relaciona com nós mesmas, com as outras pessoas, como a gente vive, né, a vida. E eu comecei a me identificar com algumas coisas também. Eu disse, não, eu vou direcionar o meu atendimento só a mulheres. Então, fiz capacitações no atendimento a mulheres. Eu trago muito essa questão em relação à sociedade, à nossa cultura, a como isso influencia na construção da autoestima da mulher. E me fala como é que acontece isso. Acho que é importante a gente falar sobre, porque o meu conteúdo ele também é direcionado para mulher. Claro que ele é mais voltado para a área profissional, né, para a carreira dela. Mas a autoestima, né, quando a gente fala sobre crescimento de carreira ou abrir um empreendimento ou galgar um cargo de liderança, a gente começa, né? Eu sempre falo que o solo do posicionamento é a autoconfiança e autoestima, né? Nenhuma mulher vai se posicionar e defender as suas ideias se ela não tiver autoestima e, né, uma autoestima fértil, né? Uma autoconfiança fértil. Como é que a mulher se socializa? Como é que é esse ambiente? Como é que ela se desenvolveu? Me fala um pouco sobre isso. É interessante porque a gente já vai lá para antes da gente nascer, né? Existem pesquisas que mostram que pais desejam muito mais um filho homem do que uma filha mulher. Então, a gente já começa por aí. Que louco. Onde a gente vai, né, de uma forma bem simples aqui, dizer que a gente não é tão desejada quanto os homens já antes da gente nascer. Então, a nossa autoestima, ela é construída a partir desse olhar, onde a gente é menos desejada do que um homem já ali. E, falando em questão profissional, existe uma lacuna muito grande entre o quanto levam a sério uma mulher e um homem. A questão de salário também ainda tem uma lacuna muito grande nisso. Mulheres são muito mais interrompidas nas suas falas do que os homens. Mulheres são muito mais questionadas do que os homens. Uma mulher, para provar a capacidade dela, para o conhecimento dela, ela é muito questionada. Ela tem que colocar provas daquilo que ela está falando. Então,
E isso constrói a forma como a gente vai acreditar no nosso potencial, como a gente vai se posicionar. Então, e aí isso é tão enraizado que a gente cresce às vezes sem ter consciência alguma. Absurdamente. E aí tem uma outra questão que enquanto a gente não fala sobre isso, a gente acha que o problema tá na gente. E a gente vive uma vida inteira se achando defeituosa, buscando se consertar. Então, nossa, né? A gente passa uma vida inteira enfrentando isso. Sim, a gente acaba entrando nesse funcionamento, nessa atmosfera, né? E tu acaba perpetuando muitas vezes, né? Perpetuando. Claro que pra gente sair desse funcionamento automático, a gente precisa tomar consciência de muita coisa, né? Muita coisa. E aí a escrita, ela vem como uma ferramenta pra gente se relacionar melhor com nós mesmas, né? Eu falo muito sobre isso. De construir um relacionamento mais gentil e mais amoroso com nós mesmas, através da psicoterapia e da escrita terapêutica, que pode acompanhar a gente todos os dias, né? A escrita é uma ferramenta super acessível, simples, não substitui terapia, mas potencializa o nosso processo. E eu falo muito sobre essa questão da gente se relacionar de uma forma mais gentil e amorosa com a gente, porque dentro da nossa sociedade, a gente aprende a se relacionar com nós mesmas, enquanto mulheres, de uma forma muito punitiva, muito rigorosa, né? A gente tem uma autocrítica muito excessiva. E a nossa autocrítica excessiva prejudica a gente, inclusive, de se validar, de se reconhecer. Então, é realmente um relacionamento muito pesado. Muito pesado. Eu ia te perguntar isso, quando tu fala ser gentil e amorosa consigo mesmo, o que significa isso, né? Então, na tua perspectiva, na tua percepção, existe uma autocrítica, né? Uma punição muito grande dessa mulher que vem desse funcionamento dessa sociedade, isso? Totalmente, porque nunca nada tá suficiente, né? Se eu sou mãe e eu sou de uma forma, tá errado. Se eu sou de outra, eu sou criticada. Sempre tem vários questionamentos. Nunca tá bom o suficiente. A mulher é cobrada a perfeição desde muito cedo. Então, a gente fica com um olhar muito voltado pra falta. Desculpa te interromper. E tu não acha que isso acontece com o homem também, na tua percepção? Eu acho que acontece de outras formas. Tá. Né? Então, inclusive... Fiquei curiosa, assim, qual é a tua percepção? Inclusive, a Valesca Zanello, que é uma psicóloga e pesquisadora, ela fala muito sobre os dispositivos de gênero, né? Os dispositivos de gênero da mulher, os dispositivos do homem, né? Então, o homem tem muito essa questão da eficácia, né? Da eficácia no trabalho, performance sexual. A mulher tem um dispositivo amoroso e materno. Então, o que a gente aprende que é sucesso na nossa vida e realização? Estar dentro de um relacionamento e ser mãe. Mas o dispositivo materno, ele vai além do ser mãe, né? Porque aí tem aquela questão do instinto materno. O que é o instinto materno? Não é só a questão do ser mãe, mas a gente leva isso pro cuidado com outras pessoas. Sabe? Cuidar do marido, cuidar das outras pessoas ao nosso redor. Então, o instinto materno é um dos dispositivos que muitas vezes aprisiona as mulheres, inclusive, né? Sabe o que eu percebo, guria? A mulher, ela exerce diversos papéis, né? E ela acaba, muitas vezes, confunde muito, porque a gente vem numa mudança, e eu associo muito, não é que eu culpo, eu responsabilizo muito a tecnologia por conta disso, assim. Então, eu percebo que a mulher, ela tem transitado em diversos papéis. As relações mudaram, elas não são como elas eram. E tá todo mundo muito confuso, assim, em como se relacionar, como fazer, namoro, não namoro, caso, não caso, caso com comunhão total de bens, caso com separação total de bens, caso com comunhão parcial. É tudo muito duvidoso, assim, uma vez era mais, vai por esse lado, é assim, assim, assado. Mas eu tenho percebido, assim, que a mulher, ela às vezes, essa falta de consciência dela faz com que ela entre num efeito manada, sabe? Tipo, não, tu tem que ter filho. Vai lá e tenha filho. Aí a mulher nem queria ter filho, não queria ser mãe, mas ela teve porque todas as amigas dela estão tendo, né? Ou a mãe disse que ela queria ser vó, sabe? E ela acaba entrando nesse funcionamento, assim, sabe? Não sei se tu enxerga isso também. Sim, isso é muito difícil, assim, porque a gente acaba sendo aquilo que esperam da gente, aquilo que dizem que a gente precisa ser para ter valor, ao invés de se conectar com aquilo que realmente tem valor pra gente. Mas eu acho que a gente já estão se abrindo espaços pra gente se questionar mais o nosso desejo, qual é o nosso real desejo mesmo, o que vai tornar a nossa vida significativa e valorosa.
Mas é muito difícil isso, porque a gente se sente defeituosa. Se eu não for mãe, se eu não estiver dentro de um relacionamento, eu sinto que eu tenho menos valor diante de outras mulheres. Então, é um trabalho onde a gente precisa estar constantemente se educando, fazendo leituras sobre isso, entendendo o funcionamento, né, da nossa sociedade, como isso impacta na nossa vida, conversar com outras mulheres e poder bancar os nossos desejos, as nossas decisões. Perfeito, Guria, porque o que eu penso, assim, né, é uma coisa que eu sempre falo. O mundo, ele é machista. A gente não... Claro que a gente pode, nós, enquanto mulheres, mudar esta realidade, mas ele ponto, né? Tu pode construir, e depende do quanto tu vai dar conta de fazer esse movimento. Pra mim, tá ali, sabe, o negócio. Não sei se tu também... É muito interessante isso, porque até me lembrei de um fato agora. Nós, mulheres, também estamos dentro dessa cultura, crescemos dentro dessa cultura. Perfeito. E temos o machismo, né? Incutido. Existe um viés inconsciente machista. Teve um dia que eu tava no semáforo, assim, no carro, parado. E aí tinha um baita carrão na minha frente, né? E eu olhei, assim, pelo espelho, eu vi um rosto feminino dirigindo. Aí veio... Eu não sinto orgulho algum em falar isso, mas eu acho que é um bom exemplo pra gente entender que isso vai surgir automaticamente. A questão é a gente perceber e conversar com esses nossos diálogos internos. Qual que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça? Não, esse carro deve ser do marido dela. Primeiro. É como se ela não tivesse capacidade de ter este carro, de chegar ali, é do marido. E outra, quem é que disse que ela tem um marido? Então, são coisas... É tão enraizado que esses são pensamentos intrusivos, automáticos. Guria, minha mãe... Eu lembro da minha mãe falando, assim... quando eu era pequena... Não nem pequena, sei lá... Devia ser adolescente. Alguém fazia alguma barbeiragem, assim... tinha que ser mulher, né? A minha mãe, guria, falando isso. Mas eu disse, mãe... escuta isso hoje em dia muito, muito. Então, acho que esse movimento, ele parte da gente, dos homens. Eu acho que é uma coisa que tem que ser todo mundo junto. Mas é um movimento que a gente tem que entender que vão surgir... É simplesmente a gente questionar esses pensamentos. Questionar quando tá conversando com alguém. Dar mais credibilidade a outras mulheres. Porque uma coisa que acontece muito... Tem um livro muito legal que se chama A Lacuna de Autoridade. E ela fala, inclusive, com mulheres que estão no topo, assim, que têm muito sucesso e que ainda sentem isso. Que ainda nunca tá bom. Nunca tá bom. Não importa se tu chegou num nível de sucesso incrível profissional, tu vai ser questionado em alguns ambientes, vão duvidar de ti, da tua capacidade. Então, é algo realmente muito internalizado. Mas a gente poder... e aí eu tava falando da autora, ela cita um exemplo nesse livro, onde ela fala que ela já se percebeu ouvindo uma entrevista de uma mulher, e aí vem os pensamentos assim, tá, mas será que é isso mesmo? Deixa eu pesquisar se isso aqui que ela tá falando... É verdade. Se é um homem, dificilmente a gente faz isso. Dificilmente a gente duvida. Então, é algo muito enraizado. Guria, eu fui viajar esses tempos. Foi, sei lá, setembro do ano passado. Acho que eu fui viajar. E fui de avião, né? E eu vi uma pilota, uma mulher. E eu pensei, cara... É ela que vai pilotar esse avião. Cadê o homem? É isso, sabe? É muito enraizado. Muito enraizado. Mas a gente perceber esses pensamentos e começar a questionar, sabe? E validar mais as mulheres, dar mais espaço, dar apoio no trabalho, nos projetos dessas mulheres, incentivar, né? Acho que é um movimento interessante. Ô, Amanda, eu tenho uma curiosidade, né? Porque eu tenho uma opinião e eu queria ouvir a tua, assim. Como é que é pra ti, assim? Tu acha que a mulher, ela pode... atuar independente da profissão que ela quiser, ou tu acha que... eu vou te dar minha opinião para te explicar, assim. No meu entendimento, tem coisas que eu entendo que homem e mulheres são diferentes, né? Eles têm... Quando eu falo diferentes, o biotipo, né? Tem uma série de coisas que mulher, ela é muito melhor. Muitas vezes ela é mais detalhista, ela é mais minuciosa. Ela tem, né, a sensibilidade muito mais aflorada do que o homem. O que faz, muitas vezes, uma mulher ser mais...
não competente, mas mais humana num cargo de liderança do que um homem, muitas vezes. Ela tem essa face, esse músculo mais desenvolvido. E tem algumas profissões que, no meu entendimento, a mulher, ela acaba não se ocupando, mas de fato, por exemplo, eu digo, de fato, profissões que vão precisar do músculo, do biotipo, e que ela vai ser mais, né, não tão vantajosa para a mulher. Como é que tu enxerga isso hoje? Eu queria a tua opinião, assim, bem de coração, assim. Sim. Te ouvindo falar, eu lembrei de mais uma questão aqui, que inclusive é desse livro também, de uma pesquisa que essa escritora fez em uma empresa, e tinha essa parte, né, era bem dividida, assim, né, os homens nessa coisa mais de força física e as mulheres, né, numa outra área. Mas o que aconteceu ali foi que os homens não estavam fazendo todo o trabalho deles, e as mulheres, para não prejudicar o trabalho delas, faziam o delas e o deles, da força física também. Então, assim, eu acredito que... Bem de coração, fica tranquila. Mas eu acredito que não tem muito essa divisão, e talvez a gente olhar nessa divisão, a gente perpetua ainda um certo... essa visão, assim, de que homem é aqui, mulher é aqui, né? Mas, né, eu acho que é onde a mulher se sente bem, se sente à vontade, mas acho que tem capacidade. Exato. Sabe? Não, perfeito. E me diz uma coisa, assim, tu tem percebido, né, tu é psicóloga também, e eu tenho uma das coisas que eu tenho, voltando ali para a escrita terapêutica, assim, eu tenho percebido, eu não sei se tu tem percebido, mas eu tenho, né, a questão, eu acho que a pandemia, ela deu um boom ali de várias coisas, né? Acho que foi um marco. Mas eu tenho percebido bastante a tecnologia em si, né? Ela tem piorado casos de depressão, de ansiedade. O que tem a ver a escrita terapêutica com tudo isso, assim? Sim. A pandemia com certeza acelerou muito, né? A gente ficou conectado 24 horas, né? E acho que tem dois lados, duas faces dessa mesma moeda, né? Da mesma forma como a tecnologia nos ajuda muito e abre muitas oportunidades. Por exemplo, o meu trabalho mesmo, eu trabalho só online. Então, o online me possibilitou entrar em contato com mulheres que eu não alcançaria sem essa ferramenta. E, inclusive, conectar mulheres umas às outras, assim, né? Pelo online. Mas aí a gente entra num outro ponto, que é as barreiras entre o profissional e o pessoal se quebram, né? O trabalho, não tem mais essa divisão do trabalho e da casa, do lazer. A gente recebe estímulo o tempo inteiro, é humanamente impossível dar conta disso tudo. Então, a sensação de insuficiência é muito grande. Com as redes sociais, a gente tem acesso muito mais fácil à vida das outras pessoas, ao que elas estão fazendo. Então, a gente se perde muito mais fácil da gente e entra no automático muito mais fácil também. Muito tempo de uso de tela. Então, sem dúvida alguma, né? Tem até uma expressão que é o tecnoestresse, que é o estresse pelo uso da tecnologia. Então, aumenta os níveis de ansiedade, propensão à depressão e outras patologias, né? Enfim. Como é que a escrita entra nisso? A escrita entra nisso justamente para a gente ter momentos onde a gente sai do digital e a gente vai para o papel. A gente vai para o papel, a gente exercita presença, conexão com o nosso emocional, conexão com os nossos desejos, conexão com aquilo que a gente está sentindo. E aí, às vezes, eu até fico me perguntando, eu não sei quanto tempo do meu dia eu fico sem o celular, sem uma tela, celular, computador, sabe? E é muito pouco que a gente fica. A escrita me ajuda muito a me centrar. Eu ter um momento ali fora das telas, a ter um momento de conexão, a criar consciência, porque nessa questão das telas a gente perde até noção de tempo. Muito. Então, nossa, com certeza, aumenta muito a ansiedade. A comparação por si só, ela já vem, né? Ela já está, digamos que instaurada no ser humano desde que nasceu. Mas tu concorda comigo que as redes sociais, elas afloraram a comparação? O que tu percebe? Sim, muito, muito. Até porque ali é um recorte, né?
A maioria das pessoas não vai colocar ali um momento que tá super mal, que tá... Então, às vezes, a percepção que a gente tem da vida das outras pessoas é que é perfeita, né? Que não tem tristeza, que não tem emoções que são comuns na vida do ser humano. E aí, a gente começa nessa comparação e brigar, né? Brigar consigo, brigar com as próprias emoções, brigar com a própria vida. Ter essa sensação muito forte de insuficiência, querer fazer tudo, não conseguir ir para lugar algum, ou daqui a pouco não ir para o lugar que realmente faz sentido para si. Então, a gente tem um acesso muito mais fácil, mas é um acesso a uma parte que é editada também, né? Então, não é 100% real, ela é editada. O que eu colocar ali, eu posso gravar uma coisa, editar, colocar, posso escolher, eu boto um filtro. A minha aparência não é exatamente como realmente é. Então, nossa. Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Tu acha que isso adoece as pessoas? Demais, demais. Porque aí a gente não entra em contato com a realidade. A realidade humana, ela é falha, ela é inacabada, tem vazios, tem lacunas. Então, a gente começa a brigar muito com isso, com uma parte que é muito importante da gente se relacionar. Então, a escrita terapêutica, eu acho que vem nisso também, desse acolhimento, de olhar para essas partes com mais amor, com mais compaixão, autocompaixão, né? Então, inclusive no Autógrafos, que é o diário de escrita terapêutica que eu criei, tem um pilar que é sobre autoaceitação e autocompaixão, né? Que é essa questão da gente abraçar a nossa totalidade. Ninguém é perfeito. A vida de ninguém é perfeita. E tu acha que as redes sociais, elas culminam essa ideia de que... Tem duas coisas, assim, que eu percebo, né? É isso que tu estava falando, essa questão da realidade, acho que ela culmina, assim. E uma outra questão, mas eu não sei se entraria nisso, assim, é uma falta de... talvez sim, acho que tudo anda meio junto, sabe? Eu vi uma mulher falando sobre um livro, eu acho que foi a Malu Perini que falou, sobre um livro, eu acho que é a crise do conforto, ou a crise do desconforto. Não conheço. Na verdade, o que ela fala muito sobre a dificuldade que as pessoas estão tendo de se sentir desconfortáveis. Sim. Né? O quanto muitas vezes a pessoa acaba sempre buscando pelo conforto. Ela tá num emprego, num trabalho que tá difícil e aí ela foge daquilo. Ela não desenvolve recurso para administrar esse desconforto, para se frustrar, para sentir tristeza ou frustração, ou enfim, né, raiva. E ela sai. Daí ela busca um outro emprego. Daí ela vai para outro emprego. Ou relações, vamos usar a relação, né? A relação... E isso eu vejo muito em casamento, às vezes, guria. Tipo assim, o Zygmunt Bauman falavam sobre as relações líquidas, né? Mundo líquido, né? O quanto... Porque casamento é difícil, guria. Né? É desafiador, é frustrante. Trabalhoso, muito, né? Relações. É muito. Eu te digo assim, eu sou casada há 9 anos. E foi uma das coisas que mais me fez crescer, foi o casamento. Né? É difícil, é desafiador, mas os dois têm que querer estar numa relação. E o quanto as pessoas fogem de não administrar, de não se... do difícil, sabe? Então, são duas coisas que eu percebo, assim, esse senso, essa falta de senso de realidade, muito. E aí, eu acho que é a mesma coisa, porque realidade é frustração. É frustrante ser real, entendeu? É frustrante ter celulite, é frustrante ter estrias, é frustrante envelhecer, né? A sensação de frustração e fracasso são comuns, né? Na vivência humana. Mas são reais. São reais. E esses dias, inclusive, eu vi um vídeo, assim, maravilhoso que falava sobre expectativa e frustração, né? A gente ouve muito sobre, por exemplo, até em relacionamentos, isso é uma fala muito que mulheres ouvem, né? Não cria expectativa para não se machucar. Não cria expectativa, porque aí tu não sofre. Então, essa evitação, né, do sofrimento, a evitação da frustração, a evitação de emoções desconfortáveis. Perfeito. Mas que existem. Só que como é que a gente aprende a lidar com frustração? Tem que entrar em contato, né? Se frustrando. A gente cria estratégias emocionais para lidar com isso, mas é que fugindo a gente não consegue. Muito, guria. Nossa, tu sabe que pra mim isso é uma das coisas que mais me
choca, sabe? E pra mim é o que mais, não é emburrece as pessoas, porque não é uma questão de cognição, mas faz com que as pessoas não evoluam, sabe? Emocionalmente, né? Não consegue lidar. Não, porque tudo é frustração, tudo é muito difícil. E quando tu fala tudo, não é nem exagero, né? Porque assim, a nossa fantasia, a nossa idealização, ela não conta com imprevistos, não conta com a ideia do outro, com o desejo do outro. Quando a gente se depara com o outro, com o mundo, com a realidade, isso conta com imprevistos, com desejos que não são os mesmos que os nossos, com opiniões que não são as mesmas que as nossas. Então, mas a nossa idealização não conta com isso. Não. E quando tu tem... É muito engraçado, assim, porque quando tu fantasia, é mais fácil de ter controle. Super. Né? Tu consegue ter controle sobre a tua fantasia, porque tu organizou que quando tu saiu da empresa, tu ia para uma pandemia, tu ia trabalhar home office, mas tu não contava de que tu não ia ter horário para dormir, para acordar e para trabalhar. Tu não contava que tu ia descansar e dormir no teu trabalho, porque a tua casa é teu trabalho, né? Uma série de coisas que tu não conta, mas que tu tem que administrar. Sim, e tudo tem os dois lados, né? Perfeito. Agora que tu falou a questão do trabalhar em casa, eu até tava... Esses dias mesmo eu me peguei pensando assim, nossa, eu queria tanto, né? Flexibilidade geográfica, flexibilidade de horário. E aí, quando eu idealizava esse cenário, nossa, que incrível, né? Hoje eu vivo isso, mas existem outros desafios. Aí eu me deparo com outros desafios. Quais são os desafios? Essa separação, eu acho, eu tava pensando esses dias, a minha casa é o meu espaço de trabalho, é onde eu descanso, é onde não tem muito essa divisão. Então, a sensação, às vezes, ela é que tudo é a mesma coisa, né? O lugar que eu descanso, o lugar que eu trabalho, tudo é a mesma coisa, não tem essa separação. Então, às vezes, até o descanso, ele não tem aquela sensação de quando tu chega em casa e tu descansa. Não tem aquele gozo, né? Não tem aquele gozo, assim. Então, aí, eu vou buscar outras alternativas, né? Daqui a pouco, os momentos que eu puder sair para trabalhar num lugar externo. Mas é isso, assim, quando eu idealizava esse cenário, eu não contava com essa sensação que eu comecei a me deparar na vivência. Então, quando a gente entra pra vivência, pra experimentação, a gente vai se deparar com coisas que a gente não se deparava quando idealizava aquilo. Mesma coisa, um relacionamento, né? Ô, Amanda, e tu não pensa em ter um consultório? Não penso, porque eu acho que uma das minhas... Na verdade, assim, algo que eu já pensei é em ter... Agora eu vou abrir aqui um desejo meu, né? É ter um espaço físico, mas ter um espaço físico que não seja um consultório para psicoterapia. Ter um espaço físico onde eu possa ter pessoas que trabalham nos projetos comigo, onde eu vá fazer reuniões, onde eu vá... Enfim, eu imagino assim, mas um dos meus desejos também é poder ter, sei lá, um momento em que eu vou passar 6 meses num lugar, onde eu vou passar outros 6 meses em outro. Entendi. Né? Então, o consultório, inclusive, isso foi uma coisa que eu ouvi muito já. E no início, quando eu comecei a atender, eu já atendia online. Eu comecei a trabalhar home office antes de me formar. E quando eu comecei a atender como psicóloga, eu já comecei no online. E por muito tempo eu me senti menos profissional por não ter um consultório físico. Né? Então, levou um tempo também para eu entender que... Não tem nada a ver. Uma coisa não tá ligada à outra, exatamente. E que é muito uma escolha minha por desejos de estilo de vida mesmo. Né? E tu acaba até nichando, né? Pessoas que se identificam mesmo com online vão procurar, de repente, tu, né? Sim. E... assim, as pessoas que... Na pandemia, claro, ajudou muito as pessoas a irem pro digital e aceitarem um atendimento online, porque eu vejo que antes da pandemia tinha muito mais a resistência com isso, né? Então, a aceitação que eu Nem tive... existia, né, guria? Exato. Então, a aceitação que... A minha psicoterapia é online. E aí, esse é um cuidado que tem que ter, né? Porque daí fica tudo muito no online também. A gente estava falando antes da questão da ansiedade, algumas coisas que eu vejo que eu preciso estar muito consciente. E acho que isso é importante, a gente fazer o uso consciente da tecnologia. Fazer o uso consciente. E por isso que é tão importante a gente ter momentos sem tela. A escrita é uma coisa que proporciona muito isso. A escrita, né, no papel físico. E eu tento muito isso na minha rotina, que é encontrar as pessoas.
pessoalmente, sair para tomar um café. Tu se disciplina a isso. Eu me disciplino a isso. Mas esses dias... Mas a gente cai, às vezes, né? Nesse jogo do estar muito online, muito conectado. Esses dias eu comecei a perceber algumas sensações. Eu disse, não, é muito tempo de tela. Eu preciso almoçar com o meu celular longe. Eu preciso prestar atenção no que eu tô fazendo. Os meus momentos de escrita me ajudam muito. Mas eu acho que é nas pequenas coisas do dia a dia. Que é fazer as refeições sem estar conectado com alguma tela. É tu continuar encontrando amigos, família, pessoas, sair para estar com as pessoas. Porque o uso da tecnologia modifica muito a forma como a gente se relaciona, como a gente vive, modifica a nossa subjetividade também. Então, a gente precisa... Muda que a gente só... A questão da frustração que tu falou antes, por exemplo, a gente acaba perdendo a habilidade social, né? Porque tá tudo muito no online, tudo muito no online. Aí vai encontrar alguém no presencial, já não sabe mais como fazer isso. Não sabe como interagir, não sabe como conversar. Não passa pelas sensações de eu tenho que sair da minha casa para encontrar esta pessoa. Eu tenho que, sabe, me movimentar para certas coisas. Tu acha que isso cria um comodismo? Total. Cria muito um comodismo, né? E até prejudica muito a nossa criatividade, né? Porque eu encurto muito o caminho para as coisas e não preciso passar por um processo de planejar algumas coisas, de pensar como eu vou fazer. Por exemplo, pensar o que vai vestir, talvez. Ou, por exemplo, eu quero ir em determinado lugar, eu vou pesquisar lugares, eu vou entender qual que é o meu desejo nesse momento. Porque se eu faço tudo online, eu não preciso nem pensar, né? Perfeito. Tu não precisa ver qual a temperatura tá lá fora, né? Coisas básicas. E aí a gente vai perdendo tudo isso. Até prejudica muito o nosso relacionamento com nós mesmos. Porque aí eu acabo não entrando em contato com algumas coisas. Com desejos, com emoções, né? Então fica tudo muito raso. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Em contrapartida, tu tem acesso a coisas que tu não teria, né? Exato. Por isso que a gente precisa fazer o uso consciente. Que difícil, né, É muito guria? bom. É muito bom, mas também tem um lado muito ruim. Mas eu acho que como tudo. Nada é 100% positivo ou 100% negativo, né? A gente sempre tem. Só que o quanto muitas vezes tu tem que ter essa consciência. Sabe que tu tava falando ali, eu tava pensando. Eu trabalho, né, a gente trabalha com seleção de pessoas e a gente tem muitas pessoas que desejam só o home office. Tipo assim, a pessoa só trabalha se for home. Senão ela não quer participar do processo seletivo. Só que o home, e hoje existem algumas pesquisas também, científicas não, elas são pesquisas, né? Agora não sei se dizer se elas são... Não, acho que elas são de institutos de pesquisa, né? Que trazem que... a produtividade de uma pessoa, quando ela está no home, ela não é tanto quanto quando ela está no ambiente corporativo. E tu sabe que eu tenho consciência, né, de que Daniela, eu não rendo em casa. Então, eu não trabalho em casa, porque eu sei que eu não rendo. Mas quantas pessoas às vezes não têm consciência disso, sabem no conforto, é bom trabalhar, não precisa trocar de roupa, pode trabalhar só com a parte de cima, né? Mas o quanto muitas vezes as pessoas elas têm uma imaturidade, né? Ou às vezes não sabem, acham que sabem, mas muitas vezes não tem essa consciência de que não sabem se gerir, não sabem se autogerenciar, não sabem, né? E é perigoso muitas vezes, assim, sabe? Porque, querendo ou não, tu tá numa empresa, né? Querendo ou não, tu é avaliado ou validado pela tua produtividade. É difícil, mas é real. Tu é validado pela tua produtividade. E se tu não tem consciência de que tu não produz em casa, é difícil, sabe? Acho que isso que tu trouxe, assim, do que funciona é bem importante, né? De entender o que funciona para cada indivíduo. Perfeito. Porque aí, trazendo um pouco para mim, assim... Eu tenho TDAH. Eu não rendo nada com pessoas, com ambientes com muitas pessoas. Olha, que louco, com muito estímulo, com barulho. Eu rendo muito bem trabalhando em casa. Sozinha. Sem tanto estímulo, sem barulho, aí eu consigo focar. Então, acho que tem muito isso do que funciona pra cada pessoa. Isso aí. Né? E da importância de tu ter consciência o que funciona pra ti, né? Exato. E o que não funciona. Aí, mais uma vez, a gente entra na questão da autoconsciência, da autopercepção. Perfeito. Amanda, o que é o Autógrafos? O Autógrafos... Fala pra nós. Então, o Autógrafos é o meu primeiro diário de escrita terapêutica. Quando eu comecei, até antes tu comentou alguma coisa sobre, como tu, né, começou com a escrita, enfim...
A escrita, eu comecei intuitivamente, mas depois eu já compartilhava algumas coisas no meu Instagram, assim, de escritas minhas, de momentos de escrita, e começaram a me questionar. Tá, mas o que é isso? Como é que faz? E aí eu comecei a pesquisar sobre, e aí que eu entendi que realmente era uma ferramenta cientificamente comprovada, né? Enfim. E aí eu comecei já, nessa época, falar sobre escrita terapêutica. E eu ficava imaginando, nossa, eu queria tanto poder ter um produto físico. Queria muito ter um produto físico, que também eu acredito que, como eu trabalhava só online, hoje eu tenho um evento presencial, né? Por sentir falta do sentir as pessoas, né? Estar com as pessoas. Mas como eu trabalhava só online, eu queria ter algo físico para as pessoas terem um pedacinho ali de mim e poder tocar, poder sentir. E aí eu ficava muito com isso em mente, assim, um dia eu quero ter um produto físico, um diário de escrita terapêutica. Por quê? Nas minhas escritas, eu tenho diversos diários em casa, né? Tenho uma coleção de diários que eu já escrevi. E eu não encontrava algumas coisas que eu achava necessária para a prática de escrita. Até a questão do papel, guria. Às vezes eu pegava alguns diários, não era o papel mais confortável para escrever. Olha só. Então, o Autógrafos, ele foi pensado para que seja uma experiência boa para a pessoa, né? Que tenha direcionamentos para ajudar essa pessoa, a mulher, no caso, o Autógrafos é só para mulheres, a escrever, porque um dos desafios que eu ouço muito das mulheres eu não sei como começar, eu não sei o que escrever, como é que faz. Então, o Autógrafos, ele introduz a mulher na prática de escrita terapêutica, com direcionamentos, com reflexões, tem conteúdos também. E aí surgiu muito dessa minha vontade de ter um produto físico e de apresentar a escrita terapêutica a mais mulheres, porque fez tão bem e faz muito bem, né, na minha vida, na minha jornada. Eu queria poder apresentar isso para mais pessoas e observando também o que eu ouvia de dificuldade de outras mulheres e as minhas próprias, né, na prática de escrita. E como é que é pra ti? Tu tem tudo guardado que tu escrevia? Tenho. Sabe que numa das minhas mudanças, assim, de casa, eu me dei conta que faltava um diário. Eu fiquei, acho que uns 2 ou 3 dias num pesar por não encontrar aquele diário, por não saber o que tinha acontecido com aquele diário, porque tinha tanta coisa escrita. Eu amo ter os meus diários guardados e voltar no que eu escrevi há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. A escrita terapêutica, ela também é um registro do nosso processo. Ela é um registro, sabe, a gente perde muito isso. Poder voltar atrás e ler e pensar, nossa, olha só, né? Como isso já tá diferente na minha vida, ou, nossa, olha como tá se repetindo, né, constantemente. Então, é incrível tu abrir um diário de 2... Eu tenho diários de 6, 7, 8 anos atrás. Então, é incrível. Tu achou esse diário? Não achei. Não achou? Eu não achei. Putz. Dá uma dor no meu coração, assim. Quantos tu tem, mais ou menos? Ai, guria, eu não sei te dizer, mais de 10. Eu escrevia em cadernos, escrevia em bloquinho, escrevia em diário. E tu sempre seguiu uma sequência, assim? Eu sempre pratiquei muito a escrita terapêutica livre, né? Que é sem direcionamento. Tá. Tu senta, é tipo uma catarse. Eu sento, eu começo com a primeira coisa que vem na minha cabeça e eu deixo fluir. Então, ontem, por exemplo, a minha escrita de ontem, eu sentei e eu pensei assim, o que eu vou escrever? Aí eu deixei e fui pela primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu escrevi 5 páginas. Olha só. Não fazia ideia de que ia surgir tudo aquilo. Me emocionei, senti, acho que dei um novo significado ali, um start para um novo significado para algo que faz parte da minha vida e que eu me dei conta, através da escrita terapêutica, nesses últimos tempos, que é uma emoção muito presente na minha vida e que eu nunca dei muito espaço para ela existir. E a gente faz isso, né? A gente reprime muito as nossas emoções. Inclusive, tem pesquisas que mostram, falando agora de mulheres, que o percentual de mulheres que somatizam as suas questões no corpo é muito maior do que homens. A gente reprime muito mais as nossas emoções, até pela questão das funções, dos N papéis que a gente desempenha, a questão da gente ser socializada para perceber muito as necessidades dos outros, para estar muito disponível a servir os outros e pouco para se perceber, para se ouvir. Sem falar que a gente é ensinada a não sentir certas coisas, né? Raiva, por exemplo. Nossa, uma mulher sentir raiva, sabe? Então, a gente é ensinado a reprimir muitas das nossas emoções e isso vai pro nosso corpo. E na hora de escrever, isso consegue vir à tona? Consegue vir à tona. A gente dá vazão, né? Para as nossas emoções, a gente dá nome, a gente cria consciência. Né?
E me diz uma coisa, assim, tu descobriu, depois que tu me disse que tu descobriu a escrita, depois que tu começou a escrever, não foi um negócio meio planejado, assim, né? Não, teve um dia, eu lembro que tava realmente, assim, muito difícil, sabe? Aqueles dias que parece que a gente vai explodir, porque realmente tinha muita emoção reprimida, e eu precisava colocar pra fora. E aí eu disse, não, eu vou pegar papel e caneta. Eu chegou num ponto que eu precisava colocar aquilo em algum lugar, porque algo iria acontecer. E aí o que eu tinha ali à minha disposição era papel e caneta. E o que tu imagina pro teu futuro, assim? Tu pensa em continuar em Caxias? Ou tu não pensa, tu pensa em sair, ir embora? Eu tenho um desejo muito, muito, muito grande de ainda viver uma parte da minha vida não tendo um lugar fixo. Pois é, eu tô falando assim, me ocorreu isso, assim. E por isso que eu escolhi também trabalhar online, porque esse é um desejo meu de muito tempo ainda, né? De muito tempo atrás. Então, a minha ideia é, em algum momento da minha vida, viver uma parte da minha vida nômade. Né? Não sei por quanto tempo, não sei quando isso vai começar. Mas tu diz, tipo assim, tu diz de ir vivendo de lugar em lugar, assim. De lugar em lugar. Não, tipo, vou ir para Dublin e vou ficar lá 6 meses, não é isso. É tipo, vou para Dublin, daí vou para França, daí vou pra... Exato. Entendi. Eu acho que eu não tenho, o meu relacionamento comigo, o meu funcionamento não é uma coisa muito, assim, tenho tudo na minha vida super planejado, sei pra onde eu vou indo, assim, tanto que as coisas que foram acontecendo na minha carreira, elas também foram, assim, eu sentindo as coisas, ouvindo essas mulheres que eu atendia, as demandas, as necessidades, buscando pesquisar mais sobre isso, aí comecei a trabalhar só com mulheres, aí introduzi cada vez mais a escrita terapêutica, porque estava no meu processo, comecei a ver que funcionava muito bem com essas mulheres, aí criei o Autógrafos, porque eu fui vendo as dificuldades das mulheres de praticar escrita terapêutica, as minhas, e as coisas foram acontecendo dessa forma. O evento Sinta, que é um evento presencial de escrita terapêutica para mulheres, surgiu num momento muito caótico da minha vida, que foi quando a minha mãe, em outubro do ano passado, ela teve um AVC em decorrência de um aneurisma cerebral. Eu estava gravando cursos online. Naquele momento, eu estava gravando cursos online. Eu parei tudo. E eu disse, não, eu levei um chacoalhão, porque também foi uma época da minha vida em que eu estava muito conectada, então tava naquela hiperconectividade e hoje eu vejo que talvez eu tava muito no automático e no tentando dar conta, a minha sensação de insuficiência era muito maior, e eu comecei a perceber, não, eu preciso sentir. E essa coisa do sentir, eu acho que quando a gente fala sobre nós mulheres, tu até falou, né, Dani, que às vezes tu tem essa dificuldade de sentir. Eu sempre tive na minha vida. Sempre tive. E a gente é ensinada a não sentir, a prestar atenção e dar conta às coisas ao nosso redor e não sentir, para conseguir dar conta, para suprir essas coisas. E aí, quando aconteceu tudo isso com a minha mãe, eu parei tudo e eu disse, não, agora é o momento de sentir tudo que tá acontecendo e prestar atenção no que realmente importa. E aí eu comecei a sentir a necessidade de ter mais contato físico com as pessoas. Eu disse, o que eu posso fazer então? Vou fazer um evento presencial para mulheres, eu amo o grupo de mulheres, eu amo a troca com as mulheres, eu vejo o quanto isso é importante para o nosso processo, inclusive. Então, eu disse, não, eu vou fazer um evento online, né? Eu estava em Santa Catarina, eu tinha ido morar em Santa Catarina e quando aconteceu isso com a minha mãe, voltei para cá. Disse, bom, agora eu vou entender o que eu tô sentindo e transformar isso em algo. Elaborar. Eu acho que eu sempre fui transformando as coisas na minha carreira de acordo com o que eu tava vivendo. Que legal. Amandinha, para nós concluirmos, que foi rápido, né? Passou rápido. Passou muito rápido. Passou muito rápido. O que tu diria para as mulheres que estão nos ouvindo, assim, que dica tu daria, né, com tudo que tu construiu, tudo que tu constituiu, né, ao longo desses anos? O que tu diria para essa mulher que deseja crescer profissionalmente? O que ela tem que fazer? Bom, eu acredito muito que a gente precise aprender a se relacionar melhor com nós mesmas, né? E buscar isso diariamente. Mas eu diria para essas mulheres buscarem conhecimento, letramento de gênero, né? Que é fazer leituras para entender como a nossa sociedade influencia no nosso comportamento, influencia no como a gente sente, para realmente se munir e aí entrar em ação. Mas entrar em ação com esse fortalecimento interno. Fazer psicoterapia, fazer escrita terapêutica e buscar conhecimento.
letramento de gênero. E aí, bancar os seus desejos, Perfeito. bancar o que quer. O conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta. Show. Amanda, querida, muito obrigada. Ai, Dani, muito obrigada. Nós Eu vamos deixar o teu amei. um Instagramzinho aqui embaixo. Maravilha. Bonitinho. Obrigada Tá? pelo convite. Eu que agradeço aí tu tá compartilhando. Eu acho que eu quero... um dos meus propósitos é dar esse espaço para mulheres também falarem sobre a história delas, sobre o que elas construíram, o que elas constituíram, como é que elas chegaram onde elas chegaram, né? E Ai, tu... Dani, parabéns pelo teu trabalho, pelo obrigada. teu projeto, por abrir espaço para outras mulheres. Acho que isso aqui dá muita força à nossa voz e a gente precisa. Né? Muito obrigada. Obrigada. Garotas que estiveram aí com nós nesse episódio, muito obrigada por estarem, né, acompanhando no dia de hoje. Para você que tá no Spotify, nos assistindo, nos ouvindo, é bem importante que você nos siga na plataforma, avalie os episódios, compartilhe esses episódios. E para você que tá no YouTube nos assistindo, é bem importante que você deixe o likezinho aqui embaixo e se inscreve no canal. Além de comentar, né, gente? Comentar não tem nem que falar, né? Então aí ajuda a produtora de conteúdo aqui, né? Né? Quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil, então, né? Compartilha com as amigas aí. Combinado? Beijos. Maravilha. E eu vejo Beijos. vocês na próxima semana.